Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E eu quero desejar a você e a toda a sua família paz, saúde, proteção e que no decorrer de toda esta semana as bênçãos que enriquecem sem trazer dores alcance você e toda a sua família. Estamos aqui para mais uma live ao vivo, uma live importantíssima. Eu quero estar trazendo para você aqui alguns esclarecimentos, né? Principalmente na área da vida espiritual, né? De todos nós. E eu quero, antes de entrar no assunto, pedir a você que você possa deixar o seu like, compartilhar essa live em todas as plataformas das redes sociais que você participa. Facebook, Instagram, no Telegram, também no X, WhatsApp, Messenger, passe para todos, porque com certeza essa live ela está diferenciada. Eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas que me foram feitas, tá? E eu acredito que essa resposta que nós vamos passar aqui, né, para todos, vai ajudar você a compreender como que o mundo espiritual funciona entre os humanos, no meio da sociedade aqui na face desta terra, tá? Eu vou deixar para orar no final da programação, porque pelo menos assim eu acredito que você vai colocar, escrever aí o sobrenome da família, que representa toda a sua árvore genealógica, tá bom? Não esqueça de passar para frente esse conteúdo importantíssimo e mais do que especial. Bom, já vamos entrar direto no assunto, você que está aqui conosco, né? Ouça o que eu vou dizer. Eu recebi muitas mensagens, né? Perguntando sobre este assunto, tanto da questão desses bonecos reborn, né? Como também o caso desse menino aí, o Miguel, né? Que muitos têm rotulado como profeta, como pastor mirim e aquela coisa toda. Porém, eu vou responder aqui agora, nessa oportunidade, sobre essa questão dos bonecos reborn, tá? Em outra oportunidade, nós vamos falar com você sobre essa questão desse menino aí também que está trazendo a cada dia que passa repercussão e também levando muitas pessoas a ficarem em dúvida a respeito do que realmente vem acontecendo, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas falando desses bonecos reborn, eu gostaria que você olhasse juntamente comigo, não para o lado, né, que a gente muitas das vezes chamamos as mães de bebês reborn, bebê de silicone, de borracha, né, de acrílico ou de qualquer outro tipo de material. A realidade é uma só. Há um movimento espiritual por detrás disso. Há um agir demoníaco por detrás de tudo isso. Ao olhar assim, a olho nu, falando de uma forma carnal, a única alternativa e resposta que nós temos é o quê? Enlouqueceram. Essas mulheres não tiveram infância e agora, na fase adulta, estão agindo desta maneira como se fossem crianças, que elas não conseguiram ter essa infância, quem sabe. Mas, na realidade, envolve algo espiritual por detrás disso. Só para você ter uma ideia, nós vamos trazer o comentário, já vou colocar alguns vídeos aqui também, mas isso é um espírito de loucura, tá? É um espírito de loucura por detrás de todo esse movimento. Isso não é normal. É um espírito de loucura por detrás de todo esse movimento. E isso é nada mais, nada menos do que estratégias de Satanás para destruir a vida de pessoas e gerar um grande engano na face da terra. Prova é que nesses últimos dias nós estamos vendo o quê? Filhos sem alma e mães sem úteros. É isso. Filhos que não têm almas e mães que não têm úteros. Como assim, pastor? Essas mães, tá? Esses bonecos não foram gerados dentro dos seus respectivos úteros, né? Dessas mulheres. Então, e essas crianças também não têm alma, porque é um boneco. Então, falando em regra geral, é uma estratégia de Satanás. Para quê? Para gerar confusão no meio da sociedade e fazer com que venha a existir filhos e filhas sem alma, porque um boneco não tem alma, e mães
que não têm úteros, porque os úteros não foram, né, usados para fazer com que esse boneco viesse a crescer dentro dessa pessoa. E tudo isso são estratégia demoníaca. Tudo isso é para gerar no meio da sociedade pessoas desalmadas, pessoas que venham valorizar a inversão de valores, pessoas que realmente venham estar vivendo o verdadeiro engano na face da terra. Por detrás, né, dessa aparência doce, aparentemente algo inofensivo, né? Por detrás de toda essa atuação, há um espírito de loucura e uma loucura emocional. Confusão de identidade. Essa realidade é nada mais, nada menos do que o quê? Tentativa de substituição. Espírito, sabe, de engano, espírito de mentiras agindo no meio da sociedade. E isso está tomando corpo, isso está avançando, isso está ganhando, sabe, fórmula diante da sociedade, ao ponto de que agora, na Bahia, né, lançaram na Bahia agora, né, foi inaugurado, né, a creche para esses tipos de bebês reborn. É isso, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui na tela, só para você ver o que está acontecendo. Na Bahia aconteceu a inauguração de uma creche para bebês reborn. Dá uma olhada nisso daqui. Salvador lança a primeira creche para bebê reborn. E aqui tá, né? Você vê aí o balanço, a casinha, né? Para brincar de casinha e algo semelhante. Vamos dar uma lida aqui, todos nós juntos. Salvador lançou sua primeira creche preparada especialmente para bebês reborn. O proprietário se chama André e a ideia surgiu por tomar conta da filha de 11 anos e observar seu dia a dia. Localizado no Cabula 4, né? No Cabula 6, né? A creche de André tem, segundo ele, o foco de ajudar os pais que quiserem deixar seus bebês em um lugar seguro. Olha isso, aspas. Aí deixa aqui e eu passeio com eles, levo no parque, fecha aspas, garantiu o proprietário da creche. Ainda sem nenhum bebê reborn matriculado, a creche iniciou seus trabalhos nesta sexta-feira, dia 23, e o proprietário divulgou sua estrutura em grupos do WhatsApp. Inicialmente, o local irá funcionar das 13 às 18 horas e, posteriormente, ficará aberta apenas das 8 às 17 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, o proprietário afirma que funcionará até o meio-dia. O valor para matricular o bebê está em promoção. Os 50 primeiros pais que contratarem o serviço irão pagar R$300. Em caso de bebês que forem irmãos, haverá uma promoção onde os dois pagam R$500. Então, está aqui, né? A pessoa, ela compra, né, um boneco desse e tem a oportunidade de colocar na creche, né? Um boneco só, promoção por R$300 a mensalidade, R$10 por dia, né? E se for, né, mais de um boneco, se for 2 bonecos, aí tem uma promoção para a mamãe que vai pagar R$500. O que é isso? É o que eu acabei de falar, vou repetir. Um espírito de loucura, um espírito de engano trabalhando com a seguinte ideia: vamos enganar as pessoas e levá-las a acreditar em crianças que não têm almas e em mães que não têm úteros. Essa é a jogada do maligno. Essa é a armadilha
que Satanás encontrou com muita precisão para enganar, né, as pessoas através do afeto distorcido, né? Sabe? O afeto distorcido, em vez desse afeto ser dirigido a outro ser humano na qualidade de uma criança ou algo semelhante, esse afeto é direcionado a um boneco que não tem sentimento algum, a um boneco que não pode se locomover. Essa é a grande realidade, né? Então, o bicho está usando de todas as estratégias nesses últimos dias para destruir as pessoas. E um dos ápices do engano é essas mães, né, vivendo essa falsa maternidade, né, que na realidade é um engano satânico. Eu vou colocar aqui um áudio que eu acredito que você vai conseguir, né? Eu acredito que você vai conseguir identificar, né, pela voz, né, esta fala aqui. Ouça com atenção e veja se ele está errado naquilo que ele está comentando. Ouça. O mundo, gente, está ficando louco. Adultos tratando bonecos como se fossem bebês reais. É um tal de dar mamadeira para boneco que não mama, trocar a fralda de boneco que não faz cocô. Uma alienação total de gente que quer simular a maternidade brincando de boneca. E o mercado vai aproveitando as loucuras dessas maluquinhas aí, maluquinhos, cria loja de roupas, creches, colégios, chás revelação, carteira de vacinação e toda a estrutura necessária para dar aos idiotas a sensação de que existe vida dentro de um boneco de silicone. Não existe. Existe. Meu pai sempre falou uma coisa: cada louco com a sua mania, mas tem mania que é coisa de louco. Eu tento entender como pode uma mulher adulta e acontecer um surto coletivo, onde pessoas que a gente olha e fala, não, é normal, aí buscam fugir da verdade e passam a viver de uma fantasia. Você está entendendo isso daqui, gente? A gravidade desse assunto? Pessoas que aparentemente são normais. Pessoas que aparentemente são mulheres, tá? Mulheres de respeito, mulheres de família, mulheres que têm a lucidez. Dá para perceber que em um dado momento da vida essas mulheres tinham a lucidez, porque agora estão totalmente amalucadas, enlouquecidas por um espírito de engano. Uma estratégia muito sutil, mas extremamente eficaz. Porque o maligno, ele não quer, né, e ele não precisa tirar ou arrancar o seu ventre ou colocar uma doença, né, destruidora dentro do ventre de uma mulher. Basta ele fazer com que essa mulher venha agir loucamente. E isso já é o suficiente. Essa é a meta do maligno. Vamos continuar ouvindo. Como se ela fosse real. O que está acontecendo? Até autoridades estão perdendo tempo com uma bobagem dessa. Prefeitos proíbem mães mães reborn de ocupar lugares preferenciais no transporte. Bobagem. Né? Deputados fazendo projeto proibindo o atendimento em unidade de saúde e outras asneiras. Vocês são idiotas. Adultos que tratam bonecos sem vida como se fosse um ser humano. Precisa de tratamento urgente. A sociedade está doente. Caia na real. Não fuja da realidade. A vida não é um faz de conta. Por favor, vamos voltar na real, gente. Aqui, ó. Acho que foi a Luana Piovani que ela falou uma coisa que eu concordo com ela. Ainda bem que elas estão pegando esses bonecos de plástico. Né? Já pensou se essa gente doida fosse cuidar de criança de verdade? Matava a criançada. Ainda bem que vocês estão com essa bonecada aí. Ô povo idiota, como vocês são idiotas? Você não tem vergonha de ser idiota? Que pessoa... Eu vi uma senhora de mamar. Ou você não tem leite e o bebê não bebe? Sua tonta. Eu vi a mulher querendo entrar no médico para ter preferencial que ela tinha bebê. Se eu pegar um bebê rebote, eu meto o pé no rabo, tô avisando. Aí está, entende? Então, é exatamente isso. E não foge, né? Você vê essa histeria coletiva, essa loucura coletiva, né? Uma coisa que não tem cabimento, não faz sentido. Tá? Agora estão
debatendo e acontecendo em Curitiba, uma briga, né? Um bate-boca, um clima esquentou dentro de um ônibus, né? De um biarticulado, porque entrou, né? Uma mãe de um boneco de borracha e ela queria, por toda a lei, sentar nas cadeiras preferenciais, cadeiras que são para pessoas obesas, idosas, deficientes e algo semelhante, mães que têm crianças de colo, né, que usam esses assentos especiais. Uma mulher entrou com um boneco de borracha desse, ela queria o lugar de assento. E ali estava sentada, né, uma senhora, né, já de idade, disse: eu não vou dar o lugar para você, porque além de eu ser de idade, você não tem uma criança no colo. Se você tivesse uma criança no colo, faria todo sentido, mas você não tem uma criança no colo. E aí, essa mulher com o boneco nos braços, né, enlouqueceu e começou a gritar e fazer todo o escândalo, toda a histeria, toda a loucura. O que é isso? É o que eu disse, sabe? São inversão de valores, uma loucura, uma coisa que não tem como explicar, senão olhando para o mundo espiritual, olhando para a situação espiritual que a sociedade se encontra, que as pessoas se encontram. Isso está crescendo, isso aí já virou debate na Câmara de Vereadores de cidades, já se transformou em debate na Câmara dos Deputados nos estados, lá em Brasília, sabe? Deputados que estão tirando dias da semana. Lá em Brasília, eles já praticamente nem trabalham, né? Essa é a realidade, não trabalha. E o momento que é para trabalhar, muitos estão ali se debruçando em cima, sabe, de argumentos para tentar argumentar contra a situação dessas mães amalucadas entrarem em filas de hospitais e tomar o lugar de alguém que está com uma criança real, com um idoso que realmente é um ser humano de verdade. Pessoas que estão entrando em demandas e debates para conseguir, né? Agora no Rio Grande do Sul, está para inaugurar, escute isso, no Rio Grande do Sul, está para inaugurar um cemitério para bebês reborn que morrem, que nasce com ancefalia, né? Que nasce com algum problema de deformidade, um parto mal feito, e aí a criança morre e automaticamente é sepultado. Aí a pergunta para o cidadão que está projetando esse cemitério foi: como você sabe que esse boneco morreu? Como que você percebe que esse boneco morreu? Sabe qual foi a resposta dele? Creia no que eu vou te falar. Sabe qual foi a resposta? A gente percebe que o boneco morreu, que a criança morreu, porque o coração para de bater. Olha a conversa. O coração para de bater e o corpo fica gelado. E assim a gente percebe, então, que essa criança morreu. Por isso que eu estou separando uma boa parte da minha fazenda para fazer esse local, esse espaço grande, para sepultar os bebês, né, reborn que morrem, e também um grande plano funeral para não ter transtornos no momento, né, de fazer o enterro dessas crianças que podem morrer a qualquer momento. É uma loucura. E por detrás de toda essa loucura, por detrás de todo esse engano, por detrás de toda essa mentira, a gente percebe o quê? Que a agenda dos globalistas, a agenda dos senhores do mundo, só vai ganhando território e crescendo. A agenda dos senhores do mundo só vai avançando e ganhando espaço diante da sociedade, sabe? É pessoas se voltando para essa loucura desses bebês de borracha. É pessoas que não conseguem mais, sabe, parar e avaliar a própria vida espiritual, porque está envolvido em uma loucura com o nome de evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. É os senhores do mundo, os chefes de estados, se preparando para a anunciação do anticristo. Gente, nós estamos nos dias finais da igreja na face da terra.
Não tem como negarmos essa realidade. Estamos nos dias finais da igreja na face da terra. E só não consegue ver isso aquele ou aquela que quer ignorar essa realidade, que quer ignorar essa verdade que é irrefutável diante de tudo e todos, sabe? Está diante de todos nós essa triste realidade. Não tem como nós falar, pastor, vai demorar muito para Jesus voltar. Você não está percebendo que nós estamos vivendo a era final, os dias finais da igreja na face da terra? Eu vou colocar um vídeo aqui, você me diz se isso daqui é ou não é os dias finais da igreja na face da terra. Olha isso daqui. Pezinho aí pra gente? Sim, mamãe. Você já pôs a cápsula aí? Já, mamãe. Então tem que apertar o botãozinho, viu? Tem que apertar o botãozinho. É esse aqui, ó. Aí. Ah, eu sei, mamãe. Você sabe? Você não tinha apertado o botãozinho, filha. Vamos fazer um cafezinho gostoso. Olha, já tá pronto. Ah, eu também quero. Ah, filha, você vai tomar café também? Eu vou dar leite pra você, tá bom? Tá bom, mamãe. Tá aí. O que dizer diante de uma situação dessa? O que falar diante, né, de uma loucura como essa? Parece, né? Parece loucura, né? Parece uma loucura, quando na realidade é o próprio engano de Satanás, sabe? É o próprio maligno trabalhando. E como eu disse, parece uma loucura comum, mas é o próprio engano de Satanás na face da terra. E essas mulheres, né, que estão aí focalizando os seus sentimentos, focalizando, sabe, o seu afeto em bonecos, poderiam muito bem focalizar esse afeto, essa generosidade, essa empatia por crianças de verdade, por crianças que realmente estão precisando de ajuda, por crianças que realmente estão no anseio, né, de ter um prato de comida, de ter uma peça de roupa ou algo semelhante. Por exemplo, se você apresentar isso que eu vou te mostrar aqui agora para muitas dessas mães, elas vão, sabe, xingar, esbravejar e falar um monte de horrores se nós apresentarmos uma imagem como essa daqui. Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministério Milagre Extraordinário. Pastor Claudinei, no Brasil. Deus abençoe a vida do Senhor. Estamos aqui hoje, nem dia 20 de maio de 2025. Estou aqui para poder vos mostrar o trabalho como a gente temos feito. Aqui cada fila tem volta de 100 e poucas crianças. Então, por esta razão... Só para você ver, cada fila dessa daí tem mais de 100 crianças. Então, nós estamos servindo refeições para aproximadamente quase 600 crianças. E isso que o trabalho está, vamos dizer, engatinhando, começando agora, né? Esse trabalho pegado que nós estamos trabalhando ali. Então, você imagina daqui 6 meses, daqui 1 ano, a quantidade de crianças que teremos diante desse trabalho. E eu quero, nesta semana, contar com a sua ajuda para nós terminarmos a cobertura da igreja. Nós vamos terminar a cobertura da igreja, está faltando, você olha na imagem aí, dá para ver, está faltando aproximadamente não, está faltando 7 folhas de zinco, né? 7 folhas de zinco para terminar a cobertura. 6 de um lado e 1 do outro, como você vê na imagem aí. E nós contamos com a sua ajuda, não só para terminar a cobertura, mas também para a refeição de amanhã. Amanhã nós vamos servir uma refeição e eu quero contar muito com a sua ajuda para nós servirmos essas crianças com pelo menos 125 quilos de arroz, com aproximadamente 25 quilos de feijão, com 4 caixas de carne de frango, sabe? E com certeza essas crianças irão se alimentar e Deus irá recompensar cada um de nós. Aqui abaixo
temos o número do CNPJ, que é um Pix, temos também o número do WhatsApp, que é um Pix, e temos o número das duas contas jurídicas, tanto da Caixa Econômica Federal, como também do Banco Itaú, para você estar ajudando. Se você quer nos ajudar por outras agências, fazendo um DOC, fazendo um TED, né? Você pode nos solicitar pelo WhatsApp, que nós estaremos te enviando o número da conta do Banco do Brasil, Banco Santander, Banco BV, tá? A própria Caixa, o próprio Itaú, todas essas agências, você pode nos ajudar. E também por Casa de Câmbio, pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze. Nos ajude nesse desafio. Temos agora, nesta semana, as refeições para as crianças e também o término da cobertura da igreja. Olha aqui, ó, no mês de março, essa igreja estava assim. Deixa eu te mostrar. Graça e paz, pastor Claudinei. Deus abençoe a vida do senhor abundantemente, em nome de Jesus. Cuida toda a igreja aí que o senhor, a qual está a pastorear. Louvar a Deus, estamos aqui hoje, dia 7 de março de 2025, dando aqui às crianças nessa refeição, como podem nos acompanhar. Nós estamos aqui fazendo cultos nessa situação. Você está vendo? Então, no mês de março, estava desse jeito aqui, no mês de março. Faltando a armação de ferro, que dá todo o suporte da estrutura. As crianças fazendo a refeição ao céu aberto, né? Você vê aí. E nós começamos esse trabalho ajudando, sabe? Enviando, você semeia o dízimo, a oferta, a primícia, e nós repassamos. Você envia e nós repassamos. E desta situação que está aqui, que você está vendo, ó, totalmente descoberta a igreja, precisando, né, dessa estrutura, estava precisando dessa estrutura, hoje, na atual conjuntura, já não está mais desse jeito que você está vendo aí. Está assim, ó, dá uma olhada, né? Está dessa maneira, olha essa imagem. Já foi coberto todo esse tanto aí da igreja, e está faltando, pela imagem aqui que eu estou olhando, eu acredito que para você também, pela imagem que eu estou olhando, do lado esquerdo está faltando 6 folhas de zinco, e do lado direito está faltando uma folha. São 7 para nós terminarmos. Então, esse valor para terminar é R$2.000, né? Que lá é 20 mil meticais. Nos ajuda a nós terminarmos a cobertura dessa igreja. Nós já rebocamos a parte do altar, né? A parede do altar, o piso do altar. Agora estamos precisando terminar a cobertura, depois passar toda a fiação elétrica, a iluminação, e vai ser bênção de Deus. E amanhã nós queremos também servir uma refeição para essas crianças, e nós contamos com a ajuda de todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Chegou logo. Vamos lá. Muito obrigado. Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Claudinei. Você está vendo aí? Então, as crianças, né, se alimentando, dando aí esse grito, esse brado de vitórias. E eu peço a você encarecidamente, nos ajude nesse tamanho desafio que temos pela frente, que é a refeição de amanhã, e já também iniciarmos o término da cobertura desta igreja, que, por sinal, vai ficar linda demais quando tudo isso aí for concluído. Deixa eu só te mostrar aqui a alimentação. Dá uma olhada. Paz e graça, Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Estamos aqui hoje com arroz, nem já aqui nesta panela. Estamos aqui também com feijão, como que o senhor pode ver. Estamos aqui também com a carne. E estamos aqui mais uma vez com arroz. E em seguida, aqui também estamos com arroz. Aqui também feijão. Deus. Nós pedimos a vocês, nos ajude. Você percebe que a situação é bem precária, né? O feijão cozido, colocado em um balde, né?
e toda essa problemática aí que a gente está começando o trabalho, eu creio que você está vendo e está compreendendo. Nós precisamos muito da sua ajuda para que a gente possa apresentar uma dignidade para essas crianças, para essas mães. Não é só as crianças que se alimentam, as mães também, quando as crianças terminam de comer, as mães também entram na fila para receber o alimento, porque é uma situação complicada. E eu peço a você encarecidamente, olhe com muito carinho para essas crianças, para essas mães, sabe? E vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos estender as mãos e ajudar. Eu sei que Deus há de recompensar absolutamente a todos que nos ajudarem, tanto na refeição como também na cobertura da igreja, que precisamos terminar essa cobertura, né? E nós contamos com a ajuda de todos vocês. Olha como que fica a situação, né? As mães que vêm também para as refeições. Ministério Milagre Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a todos aí abundantemente. Olha aí que bênção, terminamos aqui o trabalho com as crianças, demos almoço e não só, né? As mães dessas mesmas crianças vieram atrás porque também precisam da comida. Então estamos aqui entregando a comida. Olhem a fila, muito grande, daqui até lá na ponta. Eu sou Deus. Então continuem. Tá vendo? Continuem nos ajudando, né? Não é só as crianças, são as mães também que estão se alimentando ali. Então, quase 600 crianças. Olha o tamanho da fila de mães. E eu acredito aí que nada passa de 150 mães aí se alimentando. Então, nos ajude. Deus vai te recompensar. A Bíblia Sagrada, ela mostra claramente que a generosidade é um dos pontos primordiais que Deus olha para medir o nível de bondade que existe na nossa alma. A nossa generosidade, a nossa empatia é um termômetro que mede o nível da nossa generosidade, da nossa empatia, da nossa compaixão pelo nosso semelhante. Então, nos ajude nesse desafio. Eu sei que Deus vai te recompensar em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar por todos vocês. Quero pedir a todos que não deixou o like, deixa o seu like, compartilha essa live, chama todo mundo e vamos para cima. Nós vamos concluir aqui agora. Lembrando você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sino das notificações para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificado e notificada, avisado e avisada que nós estamos com mais uma live especial. E também pedir a todos vocês que não só deixa o like, não só compartilha, mas também que você possa nos ajudar nesse grande desafio, tá bom? Deixa eu orar por você e pela sua família. Altíssimo Deus, eu apresento aqui agora a vida de todos aqueles que estão conosco nessa oportunidade. Derrame da tua bênção, da tua graça, da tua presença. Paralisa os demônios, paralisa todo o mal, todo o engano, toda a obra das trevas. E que a bênção do Senhor recaia sobre a vida de todos que ora comigo aqui agora, desde o maior até o menor. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados, os mantenedores desse projeto. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem, pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Deus te abençoe. Nós vamos concluindo, né? Vamos finalizar essa programação. Lembrando a todos que ainda hoje, tá? Ainda hoje, eu vou estar com vocês no horário das 8 horas da noite, tá? Às 8 da noite estaremos juntos aqui. Eu tenho um assunto muito importante a tratar com todos vocês, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Um beijo na sua alma e vamos para cima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Ouça isso daqui. Ministério Milagres Extraordinário no Brasil, Pastor Claudinei. Deus abençoe a vida do Senhor e de todos os irmãos e irmãs que estão aí operando e ajudando a esse trabalho das crianças. Estou aqui do outro lado do templo para vos mostrar aqui aonde ficou nem para ser coberto esta parte. Ficamos com 7 telhas
nem para poder ainda terminar a cobertura. E Deus, Ele é fiel. Como pode ver, estamos aqui hoje dando alimento para as crianças. Olha aí que coisa boa, grande bênção. Ou seja, frontal do templo. Aqui é a entrada principal. Aqui é a entrada principal. Estamos aqui. Acompanha aqui a coisa. Todas as crianças estão aqui comendo. E Deus é fiel. E Deus é maravilhoso. Entrando do outro lado, terminamos a nossa cobertura. Esta parte falta apenas uma telha para poder completar. E faltando ainda este lado, nem para terminar. Então, no total, são 7 telhas que precisamos cobrir. E se assim estivesse a chover, essas crianças todas que estão aqui não estariam sentadas neste lugar. Então, com isso, nós estamos aqui em oração para que Deus venha abençoar e que a gente consigamos terminar esta cobertura. Deus